Tudo bem? Bem, graças a Deus. Boa noite, professora. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Vamos permanecer por alguns minutinhos. Eu vou precisar provavelmente do Igor, né, para poder projetar os trabalhos. E o restante da turma, né, entrar, porque no primeiro dia foram apenas 13 que apresentaram, né? Então, eu preciso concluir hoje essas apresentações. Tá? E é importante, mesmo quem apresentou na aula passada, ficar e assistir a essa também, né? Porque, como vocês viram, né, Genilza, também, você viu muitos assuntos diferenciados, né? Apesar de ser o mesmo tema, mas os assuntos foram mostrados de forma diferente, né? Então, isso é importante para agregar também ao conhecimento de vocês, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Quando for 7h10 a gente começa as apresentações, né? Enquanto isso, vamos ver se o Igor entra. Ah, uma pergunta. Vocês publicaram os trabalhos? Eu ainda não olhei. Eu vou olhar depois da aula. Vocês publicaram no AVA, na plataforma? O meu foi enviado pelo Igor, Carol. Foi enviado para a plataforma? É. Tá. Professora, o meu eu não cheguei a enviar ainda não. Tem que enviar, tem prazo, hein? Ô, Tá. professora, eu não consigo acessar o AVA, não. Não aparece nada de exercício, essas coisas que você passa para mim, pra gente, não. Entendeu? Ué, então Eu você tenho tem esse que. problema, mas eu enviei só pelo e-mail. O e-mail eu enviei. Enviou para a Universidade de Vassouras, né? Isso. Tá. Mas olha só, tem que ver alguém para te ajudar a pegar o conteúdo e a publicar no AVA. Eu não posso aceitar trabalho. Eu até pedi por e-mail para poder ver, entendeu? Mas precisa que publique lá para gerar nota de vocês. Tá? Ah, não tem problema não, Carol. A gente já está lascado mesmo. Qualquer coisa, você dá outro seminário para eu ficar mais esperta. Não, vai dizer que não foi bom. Ah, foi Não tudo, reclama, não não. sei. Eu sou Reclama, muito não. Ó, tímida. você Não deu foi. ruim para mim. Você foi, se eu não me engano, que eu me lembro, se você foi a única que reclamou. Ah, trabalho sozinha, vai ser difícil, não vou conseguir. E não conseguiu? Ah, Ah, apresentou não bem a sei. peça. Eu Ah, sou muito tímida, Carol. então, mas tem que quebrar essa timidez. Não pode. É, Uma futura profissional de saúde tem que saber falar, tem que saber argumentar. Não pode ser tímida, não. então, eu tenho argumento para outras coisas, para isso não. Ai, ai. Mas você apresentou bem e fez um bom trabalho também, com um conteúdo bem rico, né? Tá? Apesar de você ter colocado, né, algumas situações assim, como você fala, sempre que eu apresento, eu coloco algumas situações mais particulares, né? Mas você está indo bem, nos seus trabalhos. Obrigada, viu? Nada. Só um minutinho, pessoal, já volto.
Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Estou aguardando por vocês. Ô, Carol, qual Sim. vai ser a sequência hoje da apresentação? Então, eu estava pensando em colocar pela ordem de chamada, mas já foram, né, 13 pessoas que apresentaram na aula passada. E assim, Boa noite, gente. Boa noite. E aí eu vou pedir que vocês coloquem aí no chat o nome, tá? Ou seja, cada um vai abrindo aí, bota para todos e vai botando os nomezinhos aí no chat. Aí eu vou seguir nessa ordem, tá? Fica melhor assim. Carol, Não, então, desculpa, você pode repetir o que você acabou de falar? Que eu entrei agora? Tá, eu vou pedir que vocês coloquem no chat, publicação para todos, o nome de vocês. E eu vou seguir, através dessa ordem dos nomes, a ordem de apresentação, tá? Ó, a Daiane já colocou. Então, Daiane vai ser a primeira. Aí vem Luana, Juliana, tá? Isso aí, nessa sequência, tá bom? Vocês vão projetar? Daiane, Luana, vocês vão projetar? O meu não, professor, o meu tá no caderno. Tá. Então, Juliana, aí eu mando o meu para quem? Para você ou Igor que vai passar? Como é que é? Olha, o Igor ficou de passar, mas caso ele não entre aí, caso ele chegue tua vez aí, ele não chegue, você encaminha para mim que eu tento projetar, tá bom? Então tá. Eu também vou ter que fazer Você a já mesma enviou para coisa. ele? Não, tá aqui comigo. Então, tinha que ter enviado com antecedência, lembra que ele falou? Para não enviar Mas em cima da hora. já tá prontinha, só ele passar lá, entendeu? Olha só, até você pode projetar. Dá uma olhada, abre na parte de... Pior que o meu... Aqui, o Léo, ele também sabe. Eu vou tentar falar com ele aqui. Não, olha só, não é difícil, não. Você está no celular ou está em computador? Estou no celular. Eu espero o Igor entrar, entendeu? Pode ser também, né? Pode ser. Tá, pode ser. Porque eu estou no celular, aí, né? Deve ficar meio aí enrolado. fica um pouco mais difícil. Em último Carol, caso, se ele não entrar, você manda para o meu e-mail que eu tento baixar aqui e projetar para você. Fala. Carol, Gisele. O meu slide eu mandei com antecedência para o Léo, só que eu verifiquei que ele até agora não entrou na aula. Né? Mas, de qualquer forma, o meu slide, na verdade, tem só figuras. Ele ia passando as figuras e eu ia explicando. Se de qualquer forma ele não entrar, eu vou falando o material que eu tenho aqui que eu te enviei. Tá? O meu, Carol, tá com o Igor. E aqui em casa... Tem alguém que está falando aí muito baixinho. Quem é? Oi, tá me ouvindo, Luciana? Melhorou, Luciana. Então, o meu tá com o Igor. E aqui em casa tá tendo queda de luz direto, porque tá armando temporal. Não sei se a luz vai continuar. Tá, o meu tá com o Igor. Entendi. Tá. Você está em computador ou em celular? Eu tô em computador. Está em computador? Então fica até mais fácil, Luciana. Você abre o arquivo aí, minimiza ele na tela. Tá? Aí depois você vem ao lado aqui dos nomes, sabe quando abre aquela listagem do chat? Não, mas só que ele tá montado, eu vou ter que passar do meu celular pro computador, porque eu não consegui montador, só no celular, porque eu tava sem computador no dia. Entendi. Eu vou mandar ele pro meu e-mail e salvo ele no meu computador. Que aí quando chegar a tua vez, eu boto você como anfitriã e aí você consegue. Aí tem share screen, ou se aparecer em português, vai ter assim, compartilhar, né? Ou se tiver em inglês, vai aparecer share screen. Aí você clica ali e abre a tela e projeta. Não é difícil, não, tá? Vai que a Luciana consegue passar o meu também, não? Consegue, Luciana? Pode tentar, mas só que aqui em casa é o que eu tô falando. A luz tá certo. Mas se der, eu passo sim. Se eu tranquilo. Eu passo sim. Tranquilo, obrigada. Então vamos lá, vamos começar. Professora. Então... Oi.
Sou eu, Luana. Eu coloquei meu nome aí, mas eu esqueci que eu já apresentei, tá? Na aula. Professora, eu fui perdida. Você Eu falei, gente, apresentou outro sim. trabalho eu esqueci de fazer. Desculpa, professora. Tá, então tá bom. Então pula, Luana. Vamos lá, então. Daiane, pode começar. Vou começar falando o que são os antineoplásicos. São medicamentos usados em quimioterapia para destruir os neoplasmas, o câncer. Armazenamento. Os medicamentos devem ser guardados em sua embalagem original, protegidos da luz, do calor e da umidade. Os medicamentos devem ser descartados em locais específicos e separados e não devem ser jogados no ralo. Cuidados. Para o cuidado do profissional e do cliente, ao preparar o medicamento, é exigido o uso dos equipamentos de proteção individuais, que são os EPIs, máscaras, luvas, aventais, toucas, óculos, capuz e a lavagem das mãos. Psicologia. Prevenir e reduzir os sintomas emocionais e físicos causados pelo tratamento. O psicólogo acolhe e escuta sem julgar ou criticar o paciente. Sociologia. A sociologia é importante porque ela estuda o funcionamento da sociedade humana e das leis fundamentais que regem as relações sociais, comportamentos sociais e a desigualdade social. Terminologia. São termos da enfermagem, expressões referentes às ações, procedimentos e estados clínicos. O tratamento do antineoplásico sistemático é feito por quimioterapia, que inibe o desenvolvimento das células malignas. O manuseio desses medicamentos é uma questão que levanta preocupação e requer muita atenção. Os profissionais que fazem essa prática devem evitar contatos desnecessários com esses produtos. Oncologia. Responsável pelo tratamento de diversos tipos de tumores e a disciplina que estuda como o câncer se desenvolve no organismo e indica qual o tratamento mais adequado para cada caso. Além disso, temos profissionais capacitados e que têm grande parte do tratamento. Aí eu coloquei 3 dos profissionais que têm grande parte nesse tratamento, que é o enfermeiro, que é a importância do paciente e o profissional que permanece ao lado do paciente em todos os momentos, o que torna parte essencial do tratamento. O psicólogo, que ajuda na parte emocional, tanto do paciente quanto da família. E o fisioterapeuta, responsável pela recuperação física funcional, auxiliando na restauração e nos movimentos e funções comprometidas durante e após a doença. Só, professor. Ok. Tudo bem. Alguma pergunta, pessoal? Vocês podem observar que o trabalho dela foi bem diferente das outras apresentações. Ela destacou, no caso, as profissões importantes envolvidas no cuidado, e que até então ninguém havia explicado sobre esse assunto. Próxima, então, é Juliana. Ô, Carol, o Igor falou que vai atrasar. Aí você quer, então. Envia para mim, então. Envia Tá, para vou te mim. enviar. Aí tem que enviar por e-mail? Envia pelo WhatsApp. Tá bom, vou enviar. Eu abro aqui mais rápido. Espera aí rapidinho que eu vou te enviar. Tá. Professora, estão colocando lá no grupo, aí essa Aline não estava conseguindo entrar, e a Joselana eu acho que não conseguiu entrar também. Não? Ué. Yara. Será que eu tenho que autorizar? Ah, é. Leonardo Vitória e Joselane. Eu te enviei, tá? O seu WhatsApp aí. Já enviou? Tá. Gente, esse agora eu tenho que ficar autorizando, é mole? Tem que autorizar a entrada. Bom, mas tá feito já. Deixa eu... Aluna Juliana.
Tá na tela, Juliana? Tá na tela. Aí você pode colocar no próximo, por favor. Tá. Poder aumentar um pouquinho. Ah, eu não sei porque ficou assim com a tela. Deixa eu vou fechar e vou abrir de novo. Acho que deu algum erro aqui. Tá. Tá. Melhorou agora? Consegui entrar. Melhorou. Aham. Aí pode colocar no próximo. Aí é meu nome, o seu nome. Isso. Aí Tá, tem a ok. introdução. Pode falar? Pode. Aí a introdução. Aí eu coloquei. O termo quimioterapia é utilizado na área da saúde para designar tratamento de neoplasias, porém a sua definição correta é de uma substância química, isolada ou não, que tem por objetivo tratar uma patologia tumoral ou não. Assim, denominam-se agentes quimioterápicos, antineoplásicos ou citostásticos. Os fármacos usados para o tratamento de neoplasias quando a cirurgia ou radioterapia não é possível, ou ineficaz e como adjuvantes para a cirurgia. Elas têm como finalidade curar, melhorar a sobrevida ou promover efeito paliativo. Pode passar. Foi. Aí, a grande maioria dos agentes quimioterápicos antineoplásicos é de natureza tóxicas, e sua administração exige grandes cuidados e habilidade. Cometer um erro durante o manuseio ou na administração de um desses medicamentos pode levar a efeitos tóxicos graves, não apenas para o cliente, mas também para o profissional que prepara e administra esses medicamentos. Pode passar. Aí as normas de segurança na administração do quimioterápico antineoplásico. Aí eu coloquei usar IPIs, né, específico, obrigatoriamente para a administração de quimioterápico antineoplásico. Aí retirar o IPI somente ao terminar as atividades com o cliente ou se houver derramamento acidental do quimioterápico no IPI. Aí retirar o ar do equipo dentro de um saco plástico, se presente. Desprezar o equipo, aí gases, luva, avental e frasco vazios ou com resto de medicação utilizado na quimioterapia, no saco plástico duplo, já identificado com os símbolos de lixo tóxicos, na lixeira com tampa do expurgo. Aí está a norma de segurança relativa aos descartáveis, frascos e ampola. Desprezar os dispositivos cortantes utilizado no cliente em tratamento como quimioterápico antineoplásico, em um recipiente rígido e impermeável de polipropileno. Acho que é isso que está um erro de digitação aí. A tampa do recipiente Polipropileno. Porque a tampa aquele, o próprio polipropileno é aquele plástico duro, que é tipo de embalagem de água sanitária. Aquele plástico duro. Ah, sim. Aí a tampa do recipiente deverá permanecer sempre fechada e deixar o recipiente localizado no expurgo. Pode passar. Aí o cuidado da enfermagem, né, que é importante. Aí eu coloquei administrar o medicamento através do infusor lateral do equipo, sem interromper o fluxo do soro. Administrar o quimioterápico imediatamente após a reconstituição. Estimular a ingestão oral hídrica antes e após a quimioterapia até 2 dias subsequentes. Encorajar a esvaziar a bexiga de 2 em 2 horas durante o dia e, se acordar à noite, deve urinar. Não administrar o medicamento à noite, comunicar ao médico se o cliente referir-se calor, mal-estar ou sinais semelhantes à gripe, laquejamento, espirro, coriza, para diminuir a velocidade de infusão da droga. Orientar acerca da alopecia, queda total ou parcial, com mudanças da textura e cor e medidas para armazenar potencial de queda. É alopecia, na verdade. Isso. E é isso aí, Carol. Mais ou menos isso aí. Algum comentário, Juliana? O que você achou o que você achou assim desse trabalho? O que te chamou a atenção?
Então, Carol, tipo assim, esse medicamento, né, a gente tem que ter muito cuidado, né, no manuseio, né, igual tanto para o cliente quanto para a gente, né, que não é uma coisa que você vai chegar lá, vai fazer de qualquer jeito, né, igual os medicamentos também, né, os frascos, colocar tudo no lugar certinho, não deixar jogado, né, uma coisa que tem que ter bastante atenção em fazer. O manuseio, né, adequado, com proteção com os EPIs, que são importantes. Isso. O descarte correto dos frascos, porque Não é jogar em qualquer lugar, né? Exatamente. Mesmo que eles estejam vazios, sem o medicamento, eles têm algum resíduo, né, desse quimioterápico. E ele pode ser agressivo, né, ao meio ambiente e aos seres humanos também. Não, com certeza, isso aí. Não é uma coisinha, né, fácil. Não é uma gripezinha, né? É uma coisa séria, né? Tá ok, Juliana. Tá bom, obrigada. Nada, obrigada a você. Agora é quem? Vamos ver na sequência. Acho que sou eu, Carol, Gisele. Gisele, tá. Você vai projetar? O Leonardo, acho que ele está aí na aula, ele vai passar para mim. Então tá bom. Eu tenho que transferir para ele. Leonardo, presente? Sempre. Então vamos lá, deixa eu colocar você como anfitrião. Caramba. E agora? Tá tudo diferente. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Anfitrião, como é que é mesmo em inglês, hein? Você sabe, não sabe, Léo? Leonardo? Tá make alguma coisa. Você clica nos 3 pontinhos no meu nome, né? Aí vai aparecer lá, make... Mas então, esses pontinhos não estão aparecendo em frente ao nome. Sério? Esse que é o negócio. Ué, aí me pegou também. Professora, desculpa atrapalhar de novo, mas tem um monte de aluno que não tá conseguindo entrar. Estão entrando sim. Eu tô liberando, é porque demora. Quem, por exemplo? Quem? Eu acho que a Yara não tinha conseguido. Yara eu já liberei. A Rafaela. Eu também não estava conseguindo, mas consegui. Porque agora ela estava apresentando, eu consegui entrar. Porque agora está pedindo para eu autorizar. Aí, à medida que eu autorizo, eu vejo que fica aqui ainda processando e demora um pouquinho. Sim. Agora é a Lília. Vai aguardar um pouquinho. Deixa eu ver. Leonardo. Professora, calma aí, eu acho que dá para mim streamar a tela sem me passar o anfitrião. Deixa eu tentar aqui. Tá. Nossa, tá tudo diferente. É alguma coisa host, Carol. Não, então, mas... Vê se aparece para vocês aí. Aparece. Apareceu. Então tá tranquilo. Legal. Beleza. Muito bom. Quem vai apresentar? Eu, Gisele. Gisele. Pode começar. Posso? Bom, gente, boa noite. A gente tá todo mundo falando um pouquinho igual, né? O meu não está muito diferente das apresentações dos outros, né? Mas aí a gente está vendo uma imagem de um medicamento antineoplásico, né? E esses medicamentos, eles são utilizados para destruir, né, os neoplasmas, né, ou células malignas, né? Então, esse medicamento, ele tem como a finalidade, né, como a Juliana disse, como outros disseram, de evitar ou inibir o crescimento e a disseminação dos tumores, né? Então, esse termo, o termo quimioterapia, ele é utilizado na área da saúde, né, para poder designar o tratamento dessas neoplasias. Então, esses agentes quimioterápicos antineoplásicos ou citostáticos, eles são os fármacos usados para o tratamento dessas neoplasias, quando a cirurgia ou a radioterapia
não é possível ou é ineficaz como adjuvante para a cirurgia, né? Então, isso tudo tem a finalidade de curar, melhorar a sobrevida desse paciente que está com esse tumor e promover o efeito paliativo nele, né? Pode passar, Léo. Aí a gente pode ver um paciente em tratamento, né, com esses quimioterápicos. Ele fica bem debilitado, ele fica bem fraco, porque é uma coisa muito séria, né, uma coisa muito evasiva. Então, nesse processo todo, a gente tem algumas normas, né? A gente tem as normas de manuseio, né? As normas de manuseio de segurança desses quimioterápicos, né? Que são os procedimentos realizados nesses pacientes, né? E isso representa um risco potencial à saúde também dos profissionais que manuseiam e administram e descartam, né, esses medicamentos. Portanto, quando não se realiza esse procedimento de uma forma correta, esse profissional ele pode causar grandes danos à sua saúde, né? Então, a gente sabe que não pode ser qualquer pessoa que tem que administrar, né, essas drogas, né? A pessoa que deve se fazer isso tem que ser um enfermeiro habilitado, né? Ele tem que ter um conhecimento técnico e científico nas áreas de farmacologia dos agentes antineoplásicos, né? Princípios da administração desses medicamentos, função e terapia intravenosa, efeitos colaterais da quimioterapia e intervenções de enfermagem, né? Então, para o manuseio dos clientes, a gente precisa utilizar os EPIs corretos, né? Como luva, óculos, avental específico, né? Na hora do manuseio, de secreção e excretas, né? A gente deve, para esse manuseio, deve-se desprezar com cautela essas secreções e excretas, né? Fazendo de uma forma correta para poder evitar a contaminação através de respingos, né? A embalagem deve ser feita em um saco plástico e identificar como roupa contaminada antes de encaminhar à lavanderia, porque não pode ser feito de qualquer forma, não pode ser colocado em qualquer saco, tem um saco específico, né? E aí, pode passar, Léo. E aí, terminando sobre as normas, né, de segurança desse agente quimioterápico, a gente tem que usar os EPIs específicos e isso obrigatoriamente, né? A gente, para quem manuseia o EPI, ele tem que ser retirado somente ao terminar essas atividades, né, com o cliente, ou se houver o derramamento acidental desse quimioterápico no EPI. O material com os restos de medicação utilizado nessa quimioterapia, ele deve ser colocado nesse saco duplo, que eu acho que a Carol até falou alguma coisa na apresentação da Juliana, não sei. E esse saco, ele deve-se ter o símbolo do lixo tóxico, né? Na lixeira com tampa no expurgo, né? Em relação às normas, Carol, relativas à contaminação pessoal, né? A gente tem que retirar todo equipamento de proteção individual contaminado e descartá-lo imediatamente no lixo próprio, tá? Tem que lavar com água corrente e sabão neutro exaustivamente a pele exposta, né? Ou irrigar o olho exposto com água ou solução isotônica por 5 minutos, mantendo sempre a pálpebra aberta, né? E procurar um atendimento médico, né? Aí, quanto ao armazenamento, eu acho que é o slide anterior. Quanto ao armazenamento, a área, né, de armazenamento e conservação desses medicamentos tem que ser um local reservado, né, apenas para o estoque desses medicamentos e materiais, né, segundo as normas de conservação da vigilância sanitária. Nesse local, somente o controlador de estoque deve ter acesso, né, que conhece tecnicamente os cuidados com o armazenamento desses medicamentos.
Nesse local, deve-se conter também armários fechados e geladeira com controle de temperatura, né? Tem que conter a sua identificação, especificando o tipo de material, o cuidado específico e a validade. E o transporte, ele deve ser feito com muita cautela, para não haver risco de contaminação, tá? E a respeito do lixo tóxico, né, do ambiente, os perigos, né, relacionados a essa manipulação e descarte no meio ambiente, eles estão relacionados também com estão relacionados com danos a diversos órgãos, né, como por exemplo o fígado, né? E existe também para pessoas contaminadas, né, problemas reprodutivos, tais como o aumento da incidência de aborto espontâneo, problema dermatológico, vertigem, alergia, aí náusea, cefaleia, né? E quando essa exposição desse agente ocorre por contato direto, pele, membranas, mucosas ou inalação, como que eu vou explicar? Deve-se tomar muito cuidado, né? Porque essa exposição ela não é feita somente diretamente, ela é feita também indiretamente, né? Como fluidos corporais dos clientes que utilizaram esses medicamentos nas últimas 72 horas, né? E os efeitos, gente, eles são imediatos, né? Aí vem a dermatite, a hiperpigmentação da pele, né? Aí tem também o efeito tardio, né? Que é a queda de cabelo parcial, a normalidade de cromossomas e o aumento do risco de desenvolvimento de um câncer, né? Aí eu fiz uma pesquisa, né, mais ou menos, que existem mais de 200 tipos de câncer, né? E o câncer, ele pode se desenvolver em qualquer área do nosso corpo, né? Aí eu pesquisei, né? Nós temos o adenoma, nós temos o astrocitoma, nós temos o linfoma, que é o tumor no sistema linfático, né? E alguns medicamentos utilizados nesse tratamento, eu pesquisei. Temos aqui o Alenta, temos o carboplatina, temos o melfalano, existem também o Avastin, existe o cisplatina, dacarbazina, entre outros, tá? Pode passar, Léo. Quanto à parte da psicologia e sociologia desses pacientes, a gente sabe que o dia a dia de quem cuida de um paciente de câncer é bastante atarefado, né? A forma com que o profissional atua nessa área é muito importante, porque uma vez que esse paciente recebe a notícia, né, aquele impacto de que ele tem um câncer, um tumor, ele fica completamente desestruturado, né? Então, nessa parte entra o psicólogo, né, que vem aí com ajuda, não só para o paciente, mas para toda a família, né? O profissional, ele trabalhando de maneira correta, ele sendo centralizado na forma na qual ele vai trabalhar nesse paciente, o paciente ele se sente seguro, né? Ele naquele momento doloroso, né? O profissional o paciente acaba encontrando um vínculo com esse profissional, né? E quanto à parte sociológica, existem aí algumas ONGs, alguns grupos de apoio, né, a pacientes com essa patologia. Eles buscam, né, uma maneira de cuidar daquela família, né? Porque sobrecarrega não só o paciente, mas sobrecarrega todo mundo, né? O profissional fica sobrecarregado porque é uma coisa muito séria, é uma doença muito séria, tem muitos cuidados, a família fica muito sobrecarregada com aquilo e o paciente, né? Então, é uma coisa que envolve todo mundo, é um trabalho em conjunto, né? Então, mas eu acho que quando o paciente recebe essa notícia,
a gente acha que não vai ter jeito, não vai ter. A gente logo, por exemplo, se eu recebo uma notícia dessa, eu acho que eu vou morrer, que não tem jeito, mas em alguns casos tem jeito sim, né? Com a ajuda de um profissional, com a ajuda da família, com a ajuda desses grupos, né? E fazendo o tratamento direitinho, eu acho que se consegue a cura, né, Carol, em alguns casos. Exatamente. Então é isso. O importante nessa doença é conseguir um diagnóstico precoce, né? Para poder iniciar o tratamento, para poder dar uma continuidade e, de certa forma, sendo o menos agressivo possível. Tá? Isso, Porque eu acho não, quanto mais cedo a gente consegue se detectar, né, Carol? Mais cedo a gente se inicia, né, o tratamento, né? Exatamente. O paciente inicia o tratamento, então a chance de sobrevivência dele é muito maior, dependendo do estágio, né? É verdade. E é isso. Olha, no slide 5, onde consta isso aí, os frascos, né? Os lixos tóxicos no ambiente, é importante, quando vocês forem fazer esse tipo de apresentação, colocar uma cruz vermelha, um X vermelho em cima, para mostrar que é uma forma inadequada de descarte, tá? De certa forma, né, claro, por mais que você explicou e tudo, né, o cuidado que se deve ter no descarte, mas é importante a gente destacar, né, através da imagem, que é uma forma incorreta, né, e que deve, aí sempre bota junto, ao lado, a forma, você pode botar a forma errada e ao lado você bota o slide com a forma correta, tá bom? Para poder enfatizar, né, já que a gente está falando de cuidado, de prevenção, para poder ficar memorizado, né, a forma exata do descarte, tá bom? Tá bom, Carol, obrigada. Estou um pouquinho nervosa, mas acho que foi. Deu para apresentar, ficou bom. Obrigada. Obrigada a vocês. Ô, Carol. Oi. Eu posso te mandar o meu para você passar para mim, porque a internet do Igor tá ruim. Quem está falando? Josilane? A próxima é a Luciana, depois é a Cristiana. Você já colocou o seu nome aí no chat? Não vi. Então, bota seu nome aí que eu vou chamar na ordem. Aí você encaminha por WhatsApp que eu projeto aqui, tá bom? Tá bom. Luciana, tá aí? Luciana? Tá me ouvindo, cara? Agora sim, mas tá longe a sua voz. A minha internet tá horrível. Eu não tô conseguindo passar o meu pro computador. E o meu também tava com o Igor. Entendi. Mas manda aqui para mim. Eu passo para você. Tá, peraí. Deixa eu tentar aqui. Meu celular tá muito lento. Quiser ir passando alguém na minha frente, que aí eu vou e te mando, para não atrasar. Cristiana. Oi, Carol. Então, o meu foi a mesma coisa. Eu passei na semana passada para o Igor, aí agora eu entrei em contato com ele. Ele chegou atrasado, tudo. Deixa eu ver de quem. Eu recebi aqui um. Sendo que eu não tenho contato do Léo, estou até esperando o Igor me mandar. E eu te mandei na semana passada também. E aí eu não copiei no caderno, ficou gravado aqui no Word, está no WhatsApp. Tá. Manda pelo WhatsApp para mim, que eu projeto aqui para você. Peraí. Eu já recebi aqui o da Josi, acabei de olhar. Mas aí vamos tentar seguir a sequência. Dominique. Te enviei. Josilane.
Consegui abrir aqui. Não, eu abri errado, abri o da Luciana, peraí. Cristiana, veio. O seu eu vi no e-mail, sim. Eu vi o seu trabalho. Mas é tanta gente que aí eu não ia lembrar, mas está aqui. Antineoplásicos. Pronto. Estão vendo aí? Pode começar. Cristiana? Oi, voltei, cara. É porque eu sou muito lerda para mexer, cara. Meu Deus. Antineoplásicos. Pode passar. O que são? São medicamentos utilizados para destruir neoplasmas ou células malignas e tem finalidade de evitar ou inibir o crescimento e a disseminação dos tumores. Os cuidados. Aplicar o quimioterápico antineoplásico, fazer mudança de decúbito de 15 em 15 minutos, orientar que a quimioterapia deverá ficar retida por maior tempo possível, drenar o quimioterápico e retirar a sonda, assegurar a técnica asséptica, cuidados ambientais. Os resíduos antineoplásticos pertencem ao grupo B, resíduos que contêm substâncias químicas que podem apresentar risco ao meio ambiente por suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Sendo assim, não podem ser despejados de forma normal. O descarte desses resíduos é feito de forma rigorosa e não devem ser misturados com nenhum outro tipo de resíduos químicos. Eles devem ser armazenados em recipientes especiais que possibilitam a imediata identificação pela coleta. Ou seja, como a Gisele disse, tem todos os seus lugares, seus sacos, tem um lixo ideal, para cada tipo de resíduo, Isso, usado, cada material aí que for utilizado e tudo. Uhum. Deixa eu passar aqui para você. Isso aí. Terminologia. Terminologia ablação, isso é meio difícil. Androgênica, aciclovir, ácido ascórbico, adenocarcinoma, adenoma, adenominopatia, tratamento, adrena, a glândula, afloxina, alentuzumab, Alqueran. As terminologias, as terminologias são os nomes específicos, utilizados naquela área, de atividade, tá? Então, aqui você selecionou nomes de medicamentos, nomes de doenças, Só seria importante você ter colocado eles um pouquinho separados para a gente poder entender o que é tratamento, o que é medicamento, o que é relacionado à doença, tá?
Tá. Mas aqui a gente já vê que tem algumas terminologias específicas, né? Como os nomes dos medicamentos, a anemia, né? A anemia também é bastante significativa, né, do processo do tratamento com quimioterápico, né? Porque ele atinge os leucócitos, atinge também as plaquetas, né, dificultando o processo de coagulação, o processo de defesa do organismo. Pode continuar, entre outros aí, pode falar. Então, aí você pode passar essa parte, que aí, como eu não separei, né? Por Então, tá favor, bom. que aí tem ansiedade também, né? Aí agora os medicamentos. A clofaralina, que inibe a síntese de DNA. Clofaralina, né? Não. Clofarabina. Ué, tá Lina, desculpa aí, mas... Ah, tá. Clofaralina. Rabina, é albina. Então tá errado. Então é o genérico, né? Deve ter pego o genérico. Clofarabina. Tá com L. Tá. O próximo aqui. Fludalarabina, que termina a síntese de DNA e inibe a ribonucleotídeo. Redutase. O processo celular, né? Mercaptopurina. Que bloqueia a síntese da purina de novo, né? Que eu não... Nelarabina. Isso, que inibe a síntese do DNA, né? Que é basicamente o mesmo lá de cima, né? O primeiro, que eu já tinha dito. Pentostatina, que também inibe a síntese de DNA. Eu vou ter que estudar mais um pouco sobre isso, né? Ficou meio vago. Pemetrexed, né? Que inibe o timedilato síntese. E cladribina, que inibe o Peraí, deixa eu voltar lá. Meu Deus, é uns nomes meio complicados, hein? Ribonucleotídeo. Redutase, né? Aí vem o tratamento psicológico. Pode pular um pouquinho. Que o psicólogo buscará prevenir e reduzir os sintomas emocionais e físicos causados pelo câncer e seu tratamento, auxiliando ao paciente na busca de um significado de tudo em meio ao processo que ele está vivendo. O psicológico realizará acolhimento e escuta sem julgar ou criticar o paciente, porque é um momento deve ser, né, um momento muito difícil, e a pessoa fica totalmente debilitada, né, tanto psicológico quanto fisicamente, então precisa, né, de um apoio psicológico, acho que é em primeiro lugar, assim. Isso. Tá ok, Cristiana. Então, depois você só dá uma lida a mais assim na questão desses medicamentos, né?
para você conhecer, né? E os demais colegas também, pegar os nomes e ler um pouquinho sobre eles, as diferenças, tá? É claro que, assim, o objetivo, né, do local de ação deles é um pouco complicado, né, para vocês compreenderem, assim, de primeiro momento. Vai ser importante ler. E o objetivo maior desses medicamentos é o seguinte: no processo de replicação de DNA, né, todos nós, né, temos os filamentos DNA e RNA, eles fazem cópia deles mesmos. Então, é isso que acontece no tratamento, né, é isso que acontece na doença, né, no câncer. As nossas células, elas vão se reproduzindo de forma igual, ou seja, de forma errada, porém igual. E esses medicamentos, eles têm o objetivo de intervir nessa produção celular de forma desordenada, tá? Então, aconselho vocês só a pegarem para ler um pouquinho da bula deles, né? Para conhecer mais, conhecer além sobre desses medicamentos, tá bom? Tá, eu vou ler, professora. Eu até dei uma lida, claro, no trabalho, na hora que eu estava fazendo tudo, só que eu achei, assim, bem difícil, né? Mas é interessante, e até porque se a gente vai trabalhar, né, independente de onde seja, você tem que conhecer um pouco, saber, né, também. Até porque você se depara com um paciente assim e vai te perguntar, você não vai saber nada. Eu já percebi isso, tem que estudar muito ainda sobre esses medicamentos. Exatamente. Então, tá bom. Tá, foi mais 2 partes aí, mas assim, o que eu te mandei está mais completo, mas eu também sou péssima para essa apresentação online, Carol. Olha, cada dia é um desafio para a gente, né? Tanto para vocês quanto para mim, né? E a gente vai tentando melhorar cada vez mais, né? Então, assim, se continuar mais um semestre dessa forma, vocês vão já saber como fazer de uma forma mais prática, sem dúvida, tá? Luciana? Oi. O seu já está aqui na tela. Deixa eu só projetar para todos. Prontinho. Tá conseguindo ver? Tô. Pode começar. Pode passar. Ih, peraí. Apertei aqui um negócio que sumiu, a imagem. Pronto. O que são antineoplásicos? São medicamentos utilizados para destruir neoplasma ou células malignas e têm a finalidade de evitar, peraí que está cortando aqui, evitar, inibir o crescimento de dimensões de tumores. O que são os medicamentos? São fármacos que inibem o desenvolvimento das células malignas. Existem diversos tipos de fármacos: antibióticos, quimioterápicos, citostáticos e hormonais. E o método físico de tratamento antineoplásico, radiações, crioterapia, laser, etc. Agente antineoplasma clinicamente usado nos carcinomas, que são os cânceres mais comuns, que é o mama, que o medicamento é o Neoflam, ciclofosfamida, mitomicina. Não vou falar todos para encurtar. Tá. Tudo bem. Ovário, ifosfamida, cipastina, neofalan, endométrio, cisplatina, carboplatina, de próstata, fluorouração e antiandrogênio, de esôfago, ciplastina, carboplatina e mitomicina, de estômago, ciplastina, carboplatina e mitomicina. São as termologias
utilizados na oncologia: câncer, tumor maligno, neoplasia maligna ou cancro. São termos para descrever as doenças que são causadas pelo desenvolvimento de células anormais, que se comportam de maneira diferente das células normais. Segurança para manuseio das drogas citotóxicas. Os profissionais de saúde que manipulam antineoplásicos devem ser altamente capacitados para o preparo e a manipulação de quimioterápicos. O trabalho no setor de quimioterapia deve ser totalmente sistematizado e pautado, e devem ser exibidos em locais visíveis as normas e padrões a serem seguidos, em todas as circunstâncias prevista na manipulação e administração dos quimioterápicos. A arma de atuação do profissional nas suas diversas atividades, principalmente as informações pertinentes às drogas que serão manipuladas, o modo de conservação via administração, efeitos colaterais possíveis e cuidados de enfermagem. Os equipamentos de proteção são as extensões de um serviço de qualidade. Diversos trabalhos já foram publicados, citando os tipos de aventais, luvas e capelas de fluxo ar a serem utilizados. Equipamentos protetor. As luvas não devem ser talcadas para evitar absorção da droga. Utilize luvas impermeáveis de látex. Semana passada, a Igor acho que até perguntou sobre alguma coisa sobre a luva, se era a mesma. Será que era essa diferença de ser talcadas que ele queria saber? Eu não me lembro da pergunta dele. Uma pergunta se a luva tinha de ser especializada. Tá. Verdade. Não, assim, porque na enfermagem, as luvas, elas normalmente elas não têm talco, né? Por conta de alergia, né? Uhum. Tá. Aí o avental deve ser constituído de um tecido grosso, de baixa permeabilidade, conter mangas longas, punhos e malha elástica. Máscara deve ter uma proteção contra matéria particulada fina de classe P2. Óculos. Mesmo sob proteção da janela de segurança protetor da capela do fluxo laminar, o uso do óculos de proteção é indicado. Ao seu uso, irá minimizar e atender, mesmo impedir as contaminações por respingos eventuais que possam no alto da manipulação. Capela de fluxo laminar, lácea do tipo B, é a mais indicada para a manipulação de produtos de alta toxicidade. Remove total exaustão externa, possui filtro HEPA. Não. Então, agora é esse, é o 5. Segurança da manipulação das drogas antioplasmáticas. Existem 3 vias de posição básica para o manipulador entrar em contato com o agente extasiático. Absorção durante a manipulação pode ocorrer contato com a medicamento e absorção da pele, através de vários respingos na preparação ou na hora da eliminação da excreção. Sangue, urina, fezes contaminadas. Para evitar esse contato, o seguinte procedimento deve ser seguido. Usar avental descartável com manga longa no alto da manipulação. A capela de fluxo laminar deve ser limpa internamente com álcool 70. No contaminação cutânea, lavar imediatamente com água e sabão a região de contato. No caso de contaminação dos olhos, lavar com soro fisiológico 0,9 ou H2O
em seguida procurar avaliação médica. Em caso de contaminação ambiental, derramamento da substância no chão, recomenda-se utilização de papel toalha absorvente em compressa e consecutivamente lavar com detergente e água. Em caso de grande derramamento, a aplicação de cal hidratado sobre o líquido pode ser utilizado para uma rápida absorção, sendo a seguir recolhido como pá antes de lavar a superfície, detergente e água. Use luvas, máscara durante esse procedimento. Pode passar. Já passei, já. É que foi muito rápido agora. Passei. Segurança da manipulação, instalação inalação do aerosóis. A inalação pelo quimioterápico pode ocorrer de maneira sutil, quando abrimos uma ampola no ato da preparação. Quando descartamos o material, já utilizamos seringa, agulhas, no descarte... Peraí que está tampando aqui no meu... Deixa eu minimizar aqui. Quando abrimos, no descartar de excreção contaminada e a eliminação de ar de uma seringa, podemos provocar respingos e contaminar o ambiente. Para evitar esse contato, orienta-se preparar todos os medicamentos sob a proteção da capela de fluxo laminar, classe biológica do tipo B, utilizar gás no momento da preparação, segurando em volta do medicamento para que absorva o medicamento em caso de respingo. A capa deve ser forrada na sua base como um papel de filtro absorvente para evitar dispersão do medicamento em caso de derramamento. Troque sempre que houver derramamento. Sempre use gases para manipular o equipamento minado e também na hora da troca da quimioterápicos. Em caso de manipulação sem abrigo de capela, em casas, por exemplo, recomenda-se o uso da agulha com filtros para retirar a pressão negativa do frasco, como quimioterápicos. Procura usar equipamento com respiro. Se o equipo não possuir respiro, use agulha filtro para retirar a pressão negativa. Segurança do manipulador de drogas antineoplásicas. A ingestão de citostático não se deve ingerir quaisquer espécie de alimentos na área da quimioterapia para evitar a contaminação por droga citostática. Antes de alimentar-se fora da área de manipulação da quimioterapia, siga a ingestão abaixo para evitar ingestão por inalação de alimentos. Lavar sempre as mãos antes e depois da manipulação ou da administração de drogas quimioterápicas. Nunca utilize a geladeira onde são estocados os quimioterápicos para armazenar alimento de qualquer espécie. Não se maquiar na área da manipulação e não passar batom. Pode passar. Trabalhe psicologia com o paciente com câncer. O câncer pode ter diferentes impactos emocionais e sociais para cada paciente. O psicoterapia passou a ser pesquisada e praticada no Brasil na década de 90. É uma área importante de interface entre a psicologia e a oncologia e tem um papel fundamental durante o tratamento do paciente. O paciente com câncer, desde o processo diagnosticado até a alta ou morte, depara com uma possibilidade de perca do corpo sadio e um órgão do cabelo, da autonomia, às vezes perda de determinado lugar na família, do lugar de proativo na sociedade, de fé,
principalmente possível perda da vida. Isso surge a angústia da incerteza de um perigo que interfere não só na rotina do paciente, como no sentido das coisas. Diante disso, o psicólogo trata principalmente dos aspectos emocionais dos pacientes com câncer, ouvindo suas angústias, dúvidas, medos e desejos, e ajudando a enfrentar o tratamento. Ter apoio familiar também é fundamental para a ajuda do tratamento. Aí eu botei a biografia de onde eu tirei. Ok, Luciana. Algum comentário sobre o seu trabalho? Eu vi ali que alguns medicamentos, tem um medicamento cisplatina, que ele trata de vários tipos, né, da doença, né, tanto do ovário, do endométrio. Relacionado, né, ao sistema ginecológico. Isso. E os cuidados que a gente tem que ter, né, na hora de manusear os medicamentos, tanto na hora também da aplicação do medicamento no paciente, que a gente deve prestar atenção ao nome do paciente, à medicação. Isso é muito importante, é fundamental isso. Exatamente. Certo. Tá bom, Luciana, obrigado. Apesar do nervosismo, deu. Deu certo. Rafaela. Tá aí, Rafaela? Vamos apresentar, então? Vamos. Posso passar para o segundo? Pode. Vai. O termo quimioterapia é utilizado na área da saúde para designar o tratamento de neoplasias, porém a sua definição correta é de uma substância química isolada ou não que tem por objetivo tratar patologia tumoral ou não. Assim denomina-se agentes quimioterápicos, antineopláticos ou citostáticos. Os fármacos usados para o tratamento de neoplasias quando a cirurgia ou radioterapia não é possível ou eficaz, e como adjuvantes para a cirurgia. Elas têm como finalidade curar, melhorar a sobrevida e ou promover efeito paliativo. Pode passar. Peraí, vou passar. 3. Cuidados com o meio ambiente. No trabalho. Trabalhadores envolvidos na produção industrial, no armazenamento, no transporte, no processo de manipulação e administração, no descarte dos resíduos, na limpeza e na manutenção de equipamentos e na limpeza do meio ambiente, farmacêuticos e enfermeiros. Ambiental. A principal fonte de contaminação é o descarte inadequado de quimioterápicos com validade expirada e os resíduos contidos nas embalagens utilizadas em unidades hospitalares ou clínicas de oncologia. Armazenamento e conservação. As drogas antineopláticas reconstituídas que não forem administradas imediatamente ao preparo deverão ser armazenadas em local seguro, separada das demais medicações, sempre respeitando o tempo e o local de conservação descritas no rótulo do medicamento. O descarte no lixo, invólucros, frascos e demais materiais que entrarem em contato com os quimioterápicos antineoplásicos deverá ser feito em recipientes específicos localizados no expurgo. Esse é o 4. 5. Terminologia. Cancro é uma doença caracterizada por uma população de células que cresce e se dividem sem respeitar os limites normais, invadem e destroem tecidos adjacentes e podem se espalhar para lugares distantes do corpo através de um processo chamado metástase. Neoplasia
é o crescimento anormal de células benignas, sem prognóstico imediato de metástase. Hiperplasia é usado quando se quer mencionar o aumento do número de células num órgão ou num tecido. Hormona é o termo usado para designar uma proliferação celular de tecido que pertence ao mesmo órgão de onde ele se origina, ainda que apresente a sua arquitetura normal comprometida. A psicologia aplicada. Existem profissionais especializados em psico-oncologia. Eles atuam auxiliando o paciente no enfrentamento de sua doença e ajudam a diminuir as emoções negativas acerca da situação atual. O psicólogo trabalha em conjunto com o paciente para dar novos significados à doença e melhorar sua qualidade de vida. Estes profissionais estão preparados para dar suporte aos pacientes e seus familiares. É isso. Ok. Isso aí. Alguém quer fazer um comentário? Você, Rafaela, quer fazer um comentário do seu trabalho? O que te chamou a atenção? Eu acho que o meu tem um pouquinho de todo mundo, né? Mas o cuidado com essas pessoas é um momento muito sensível, né, da vida delas. A psicologia, principalmente com os familiares, as pessoas que estão em volta para dar força, né? Porque não é o fim do mundo, né? É a questão do apoio, né? O apoio ele é fundamental, né? Não só nesse tipo de tratamento, né? Mas em toda a questão que envolve saúde, né? Porque bate muita insegurança, muito medo, né? A pessoa fica sensível. Exatamente. Ok. Obrigado. Joselane está aí? Josi? Tô. O projetar o seu. Tá bem. Pronto. Aí, antineoplásmicos são medicamentos que destroem o neoplasma ou célula maligna, que evita ou inibe o crescimento e a disseminação de tumores. Pode passar. A neoplasia é uma proliferação desordenada de célula no organismo, formando assim uma massa normal de tecido, pode ser classificada como benigna ou maligna. Na imagem abaixo, mostra uma célula normal e uma célula com neoplasia, com crescimento excessivo e anormal. Ou seja, elas não têm o formato uniforme, né? E como pode ser visto em cima, as células elas vão crescendo iguaizinhas, arredondadas, né, com o núcleo no seu centro, mas quando se trata de neoplasia, as células elas já não se encaixam mais de forma uniforme. Né? Aí as causas externas presentes no meio ambiente, que são presentes no meio, por exemplo, exposição ao tabagismo, alcoolismo e entre outros. Causas internas são os hormônios, condições imunológicas, mutações genéticas. Genéticas. Pode passar. Isso. Okay. O tratamento. O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgias, quimioterapias, radioterapias ou transplantes de medula óssea. Aí eu botei, quimioterapia é um tratamento que usa medicamentos para destruir as células doentes que formam um tumor. Radioterapia, o objetivo da radioterapia é alcançar um índice terapêutico favorável, levando as células malignas e malignas a perderem sua clonogenicidade e, ao mesmo tempo, preservando os tecidos normais.
A radioterapia pode ser usada em combinação com a quimioterapia e outros tratamentos. Aí são as vias de administração, que é oral, intratecal, intramuscular, intraarterial, intravesical, endovenosa, subcutânea, intrapleural e retral. Aí o cuidado com armazenamento. O armazenamento, aí mostra a geladeira, né, e os armários. Deve estar no armário devidamente identificados. Em uma geladeira com controle de temperatura, para ter, assim, como é que se pode dizer? Manter a integridade da medicação, né? Mantém em geladeira, né, normal, mantém em armários fechados para não identificar corretamente os remédios, né? Isso. Mas vamos lá. Medidas de biossegurança, que é os EPIs para manutenção e administração, luvas de procedimentos, toucas de carvão, máscara de carvão ativo, óculos de proteção, avental de manga longa e propé descartáveis. Aí mostra o local, né, que a moça usando corretamente o IPI, né, a touca, o óculos, a máscara, capote, a luva. Exatamente. Os cuidados com o meio ambiente. Os resíduos antineoplásicos pertencem ao grupo B. Resíduos contendo substâncias químicas, podendo apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente. O kit de derramamento, identificado e disponível em toda a área onde são realizadas atividades de manipulação e armazenamento, administração e transporte. Classificação de acidentes, pessoal na cabine e ambiental. Aí mostra o kit, né, de segurança. Eu acho que já acontecer. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu já até expliquei para vocês sobre esse kit, não foi? A questão, né, o cuidado para fazer a retirada desse quimioterápico de uma superfície. Ah, legal. Você conseguiu uma foto aí dele montadinho. Bom. Passar. Eu falei dele, mas não consegui essa foto. Não botei foto. Ah, tá. Pode ir. Aí são as terminologias. Aí tem diversas, né? Porém, citei essas aí. A fibroadenoma, que é tumor benigno composto no tecido fibroso. A biópsia, procedimento em que um pedaço do tecido é retirado e examinado sob o microscópio. Cisto, uma bolsa preenchida de líquido. E metástase, que é disseminação de uma parte para outra do corpo. Aí, sobre a psicologia e sociologia, é o tratamento em conjunto ao serviço de psicologia e é imprescindível, pois oferece suporte emocional para que o paciente possa expressar seus sentimentos, compreender as dificuldades do momento vivido, perceber as situações que lhe mobilizam emocionalmente e instrumentalizá-lo da melhor maneira possível com as alterações e limitações impostas pela doença e pelo tratamento. Aí foi a referência de onde eu tirei. Tá, ok. Um pouco nervosa, mas... Foi direitinho também. Vocês estão vindo apresentar com mais medo do que se fosse pessoalmente. Eu não te enviei, porque aquela semana passada eu estava com aquele problema que eu te falei. Aí eu nem enviei por e-mail. Você quer que eu envie ainda? Preciso? Não, o importante é colocá-la no sistema, tá? Eu já anotei aqui, eu estou anotando quem está apresentando, e aí eu vou lançar as notas no sistema, mas é importante que vocês coloquem lá o trabalhinho também, tá? Não precisa especificamente mandar por e-mail, não.
Uhum. Eu só falei para Obrigada. mandar por e-mail para quem estivesse com dificuldade, né, de encaminhar e tudo, mas não é obrigado, não, tá? Tá bom. Ok. Dominique, Oi, boa noite. boa noite. Vou projetar o seu agora. Tá bom. E aí, tudo bem? Tudo bom. A Maria tá aí? Tá, e se ouvir uns berros assim, vocês não ligam, não. Pode passar, né? O tipo. Ok. Então, antineoplásicos. São medicamentos, né, utilizados para destruir neoplasmas ou células malignas, né, igual todo mundo falou, e tem a finalidade de evitar ou inibir o crescimento e a disseminação dos tumores, né? Ele é usado para o câncer, né, especificamente para o câncer. Cuidados ambientais, né? Os resíduos são do grupo B, né? E significa que eles são altamente tóxicos, né? Químicos, né? E pode apresentar riscos, né, para o meio ambiente. Alguns são inflamáveis, né? É perigoso tudo, então tem que fazer o descarte da maneira corrosivos, inflamáveis, né? Esses resíduos são feitos isso. Então eles tem que descartar de uma maneira extremamente rigorosa, né? Colocar cada um, como já foi falado, né, no recipiente correto, com identificação, né, para que os coletores saibam que são, né, tóxicos. Pode passar. Vou dar uma resumida, porque muita gente. Biossegurança. As práticas de biossegurança adotadas em laboratórios se baseiam na necessidade de proteger os colaboradores, o meio ambiente e a comunidade de exposição a agentes presentes nestes locais e que representam possíveis riscos, né? Então, por isso que tem que ser, os profissionais têm que estar preparados, né? A importância do preparo dos profissionais. E assim, para colocar as EPIs adequadas, igual foi falado, né? Algumas até especificaram todos e tudo, né? Isso é de extrema importância. Pode passar. Eu vou passar só um minutinho. Se eu ler tudo, aí vai. É a mesma coisa. Aí esse pode passar também, porque junto com o outro eu já falei. Pode passar. A parte da psicologia, né, que tem equipes, né, preparadas, né, psicólogos específicos para esse tipo de tratamento, né, e que é de grande importância, né, porque o psicológico mexe muito com o físico, né, mais ou menos, vou resumir mais ou menos, o psicológico mexe muito com o físico, então quando a pessoa está doente, portanto que às vezes a pessoa não sabe que está com câncer e quando fica sabendo ela piora, assim, né, de repente, assim, ela dá uma piorada absurda. Né, quando descobre. Então, é de extrema importância o acompanhamento psicológico, tanto para o paciente como para a família, entendeu? Porque mexe com toda a estrutura familiar, e com a pessoa, com o físico, com tudo, né? É de extrema importância esse acompanhamento com a família, com o paciente e também o acompanhamento de nós profissionais, né? Eu digo assim, como dentro do técnico de enfermagem mesmo, vendo a gente, né, que é o que a gente, que é o meu foco assim para o trabalho, as coisas que eu foquei mais. E a importância da gente mesmo, como profissional, né, técnico, tá sempre lidando com esse cuidado, né? Ter uma noção, lógico que tem o apoio psicológico, mas tem que ser uma coisa contínua mesmo, né? Esse apoio, esse cuidado. E essa visão também com o paciente, né? Mesmo que a gente esteja acostumado já e trabalhando, a gente tem que ter essa visão, né? Tem que ter uma parada aí para poder ter uma noção de lidar com esses pacientes também. É importante você dar essa ênfase, né, ao profissional de enfermagem, porque é um trabalho, assim, um fator de estresse muito alto, né? Que lida com o paciente em tratamento de quimioterapia, que lida com o paciente de terapia intensiva, de emergência. E a importância também do psicólogo para os profissionais, né? Isso que lidam aí. com esse tipo de coisa.
Porque, assim, eu Exatamente. como filha mesmo, né? Eu tive esse caso da minha mãe, né? Minha mãe faleceu com teve câncer. Foram 3 anos, assim, mexeu muito com o meu psicológico. Eu não fiz tratamento e deveria ter feito, porque hoje eu tenho reações físicas por conta disso, entendeu? Então, é uma coisa importantíssima. E para o profissional é a mesma coisa, está ali lidando, mesmo que não tenha vínculo sanguíneo, está ali lidando o tempo todo, né? Então, Exatamente. É um grande extrema E de que certa forma pode afetar na vida pessoal os fatores do trabalho. Né? Pode afetar gravemente, né? Até ocasionando afastamento por conta de depressão, doenças que a pessoa também vem a desenvolver. Acaba trocando, né? Porque a pessoa está ali porque gosta daquela profissão, né? E acaba deixando até de lado uma coisa que poderia saber lá, né? Com apoio psicológico. Todos nós precisamos. Exatamente. E assim, a gente não vê um respaldo por parte dos empregadores. Por exemplo, você trabalha em um hospital no qual você trabalha em setor de estresse, né? Setores fechados. Você não tem um apoio psicológico. Os profissionais de saúde não têm, tem que buscar fora, particular ou pelo plano de saúde, enquanto deveria ter realmente no ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Eu passei agora as terminologias. Já foi tudo? Então, as terminologias, eu acabei pesquisando e ficou muito parecido, né, com da... Eu botei exemplos, porque terminologia são os nomes, né, específicos, senão eu fiquei na dúvida se era para distinguir cada uma delas ou se era para colocar assim. Então, eu preferi colocar os exemplos, os nomes que ela já leu, né, um por um, e que a gente vai pegar só na prática mesmo, que são nomes complicados e tudo, mas eu botei aí, né, para definir alguns nomes mesmo, para dar exemplo. E assim também, não se preocupe em decorar, é isso que eu falo das terminologias. É importante vocês lerem e conhecerem, né? E o dia que ler, falar, bom, eu já vi essa terminologia, refere-se aqui, né? Porque quantos de vocês vão trabalhar com quimioterápico? A gente não sabe, de repente, nenhum de vocês, né? Então, não vão vivenciar isso aí no dia a dia, na rotina. Mas é importante vocês conhecerem, né? Até porque aí na região... Eu achei muito legal da gente conhecer, saber o que é, porque é preciso, né? Isso. Mas eu não me aprofundei assim exatamente, para não ficar muito maçante, e também botei uns exemplos por conta de não que não dá mesmo para gravar e estudar isso agora, só mesmo na prática, né? Mas achei muito importante, muito legal saber o termo, o que é, e que existe, né? Assim, o motivo o efeito, né, desses medicamentos. Achei muito legal, muito interessante o trabalho. Por isso que eu falo. Eu aprendi bastante coisa que na época que eu estava lidando com minha mãe, que eu estudei algumas coisas assim, tal, para poder. Coisas assim, né, que eu poderia fazer na época e tal. Muita coisa não foi passada, assim, entendeu? Até na parte psicológica, essa rede da parte psicológica, eu não sabia que eu poderia ter esse acesso, né? Ninguém me falou, é uma outra coisa que a gente tem que ficar atento como profissional da saúde. Isso aí, orientar os familiares que eles têm direito, sim, né? Gente, faz uma diferença enorme na vida de cada um, assim, muito grande mesmo. É isso aí. Tá bom, Dominique, obrigada. Tá bom, obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Rosemar, tá aí? Tô, Carol. Você enviou seu trabalho para mim? Enviei no WhatsApp aí. Enviou pelo WhatsApp? Deixa eu ver aqui. Eu até já abri o seu, mas como tinha um monte aqui, eu acabei fazendo confusão. Acho que eu bem fechei. Rafaela. Rosemar, achei.
Só um minutinho que está baixando aqui. Prontinho. Tá na tela aí, né? Isso. Aí é a capa, né? Pode passar. Eu coloquei de início, boa noite, em primeiro lugar. Aí eu coloquei a definição de neoplasia, ou tumor, que é a multiplicação anormal de células de um tecido, que pode ocasionar consequências graves ao organismo. As neoplasias podem ser malignas ou benignas. Aí, logo em seguida, eu coloquei a definição de antineoplásicos, que são medicamentos que inibem ou previnem o crescimento e disseminação dessas células cancerígenas malignas, quando não é possível a realização de cirurgia ou outro tratamento menos agressivo, conforme já foi falado por outras pessoas também. Pode passar, Carol. Tá. Deixa eu só fazer um comentáriozinho aí, antes de você continuar. Eu preciso de mais alunos que coloquem seus nomes no chat. Não tem mais ninguém para apresentar depois da Rosemar, tá? Eu quero ver se a gente finaliza isso hoje. Então, com 13 que apresentaram semana passada, com mais 9 agora contando com a Rosemar, ainda falta muita gente. Então, comece a se manifestar aí, colocando seus trabalhos, pegando, fazendo a leitura. Tem que apresentar hoje. Bom, pode continuar. Então, atualmente, devido a fatores de ordens diversas, o câncer é uma das patologias que mais acometem a humanidade, tornando-se um problema de saúde pública mundial. Aí eu coloquei sobre o descarte inadequado e os resíduos desses medicamentos que podem configurar como potenciais causadores de impactos ambientais gravíssimos, devido ao seu caráter citotóxico e mutagênico. Tal contaminação pode apresentar-se tanto no solo, como na água, quanto no ar. E a contaminação pode ocorrer de forma direta ou indireta. Aí, falando sobre o armazenamento, eles devem ser feitos em área reservada, exclusiva e devidamente identificada. Sua conservação está diretamente ligada à temperatura ideal e sua manipulação só será feita por profissional habilitado e devidamente paramentado, seguindo todas as orientações de segurança preconizadas pelos órgãos competentes. Ok. Aí, na parte de terminologia, eu coloquei alguns exemplos de câncer, tá? Leucemia, que é o câncer dos glóbulos brancos, linfoma, câncer do sistema linfático, carcinoma, que é o câncer nos tecidos, aí eu botei um exemplo de um tipo, que é o melanoma, e um câncer de fígado. Que caracteristicamente, né, faz uma mudança no físico desse paciente, né? O aumento do fígado. Fica bem característico. Aí, na parte da psicologia, eu coloquei a definição da psico-oncologia, que é a junção da psicologia com a oncologia. Esse atendimento busca um enfrentamento a uma nova realidade e realiza um trabalho individual ou em grupo, ainda estendendo-se à família de acordo com a necessidade do paciente. No atendimento de indivíduos com alguma enfermidade crônica, como câncer, as funções do psicólogo devem favorecer a adaptação dos limites das mudanças impostas pela doença, adesão ao tratamento, auxiliar o manejo da dor e do estresse associado à patologia e aos procedimentos invasivos e dolorosos, e nas consequências dos mesmos, promover melhoria na qualidade de vida, auxiliar na aquisição de novas habilidades ou retomada de habilidades pré-existentes,
na revisão de valores para o retorno à vida profissional, familiar e social ou para o final da vida. Aí, na parte da sociologia, eu citei as campanhas de conscientização sobre o câncer. E no Brasil, os portadores dessas enfermidades não sei se são beneficiados, se eu posso dizer benefício, né? Em alguns aspectos, como o saque antecipado do fundo de garantia, prioridade processual, isenção de imposto de renda, tratamento especial em instituições de ensino, benefícios de prestação continuada, benefícios previdenciários por incapacidade, entre outros. Isso foi isso. Ok. Algum comentário do seu trabalho, Rosana? Não, eu achei interessante essa parte aí desse final aí sobre os benefícios, que nem sei se todo mundo sabia disso, acho que pouca gente sabe até, né? E achei legal a parte da psicologia também, que é fundamental, né, para o tratamento. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada a você. Leonardo, já tem o seu trabalho aí para apresentar? Uhum. Só um minuto. Uhum. A tela tá indo aí para vocês? Sim. Show. Os antineoplásicos, né? Muitos já falaram, mas são medicamentos que inibem ou previnem o crescimento ou disseminação de alguns tipos de células cancerosas. Eles são utilizados em pacientes portadores de neoplasias malignas. Os antineoplásicos são medicamentos altamente tóxicos e que possuem grandes riscos. Eles pertencem ao grupo B de resíduos, contendo substâncias químicas que podem trazer risco à saúde. Por isso, eles devem ser descartados em recipientes especiais, que possibilitam a imediata identificação pelos responsáveis pela coleta e o destino final. Por isso, essa caixa aí já mostrando ali, ó, o símbolo, né? Que é um componente aqui que infecta, né? Então, é tudo bem à mostra para a pessoa saber que aquilo ali não é um produto que é descartado como os outros materiais comuns. Isso. Aí aqui é o kit para segurança do profissional que lida com antineoplásico, porque é um remédio, como eu já falei, que traz risco à vida, pode trazer várias complicações. Então, para isso, você precisa possuir aí, que na imagem está mostrando, um kit mínimo. Um avental impermeável, com fechamentos nas costas e mangas com punhos justos, 2 pares de luvas de procedimentos, punho longo, descartáveis e sem talco, um respirador purificador de ar com camada de carvão ativado, um par de óculos de proteção, uma pá, uma escova descartável e um pé plástico impermeável descartável. Essa terminologia eu não entendi tão bem, aí eu pesquisei e achei esse texto aqui que eu vou ler. A quimioterapia antineoplásica é amplamente utilizada no tratamento do câncer. Esse tratamento é utilizado em doses o mais próximo possível das doses máximas individuais toleradas e devem ser administrados com a maior frequência possível para desestimular o novo crescimento do tumor. São usados no tratamento de artrite reumatoide, doença de Crohn, transplante de órgãos, anemia falciforme e outras condições patológicas não oncológicas. Esses remédios, eu prefiro não falar o nome, que está mostrando aqui entre parênteses, porque eu me embolo bem falando o nome Nomes difíceis. Bastante, professora, bastante. Eu tentei falar, mas trava minha língua e eu não consigo. Aí aqui eu botei um textinho da psicologia na área oncológica. O paciente com câncer, desde o processo de diagnóstico até a alta ou morte, depara-se com possibilidade de perdas
perda do corpo sadio, de um órgão, do cabelo, da autonomia, às vezes perda de determinado lugar na família, do lugar de proativo na sociedade, de fé e principalmente da possível perda da vida. Disso surge a angústia, da incerteza de um perigo temido, que interfere não só na rotina do paciente, como no sentido das coisas. Explica Bilks Faria Pananci, psicóloga do Hospital de Clínicas Luiza de Pinho Melo. Diante disso, o psicólogo trata principalmente dos aspectos emocionais dos pacientes com câncer, ouvindo suas angústias, dúvidas e medos, desejos e ajudando a enfrentar o tratamento. O psicólogo pode realizar diversas intervenções junto ao paciente e seus familiares, como acolhimento e suporte psicológico, no enfrentamento dos sentimentos que podem vivenciar durante esse processo, proporcionando aumento da qualidade de vida e adequando o bem-estar. E aqui a bibliografia. É só isso, um trabalho bem resumidinho. Tá ok, Leonardo. Porque assim, muitas, né, já foram apresentando, falando muito conteúdo. Sim, aí não e tem aí, muito o que falar. É o que eu falei, mas tem um trabalho ou outro que sempre fica diferente, né? Às vezes vocês têm assim a introdução igual, mas o conteúdo sempre muda. Mas está interessante. Se eu tivesse pulado, Carol, a parte de medicamentos, talvez eu tivesse saído um pouquinho melhor. Falar. Não, tá bom. Agora, e essa? Oi. Oi. Então, eu não vi de slide não, Carol. E outra coisa, aqui tá com muito raio, então se cair a minha conexão é porque a luz... Tá. Me tira uma dúvida, o seu nome é com Y ou com I? É com I. Porque está escrito com Y no nome, né, da identificação, mas quando você escreve com I. Tá. É com I. Então tá bom. Pode começar. Pode começar? Pode. O que são antineoplásticos? Antineoplásticos são medicamentos utilizados para destruir neoplasmas, células malignas. Tem a finalidade de evitar ou inibir o crescimento de disseminação de tratamento por quimioterapia. O que é a quimioterapia? É um tipo de tratamento em que se utilizam medicamentos para combater o câncer. Estes medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo também que se espalhem. Como é administrar a quimioterapia? Via pela boca, são medicamentos em forma de comprimidos, pílulas e líquidos que você pode tomar em casa, intravenosa, pela veia. A medicação é aplicada na veia ou de catéter, que é um tubo fino colocado na veia na forma de injeção ou dentro do soro. Intramuscular. A medicação é aplicada por meio de injeção nos músculos. Subcutânea. A medicação é aplicada por meio de injeção no tecido gorduroso acima do músculo. Acho que é intratecal, pela espinhal. É pouco comum, sendo aplicada no líquido da espinha, administrado pelo médico em uma sala própria ou no centro cirúrgico. Aí vem os cuidados na administração. Escolhi via arterial. Dados de enfermagem na aplicação por via arterial. Observar o posicionamento e a fixação do catéter. Retirar o catéter fazendo compressão por 5 minutos ou mais. Paliativa após a retirada do catéter. Orientar e assistir o cliente em relação aos efeitos colaterais. Fazer anotações de enfermagem descritiva. A enfermagem deve ter, além de habilidade psicomotora, conhecimento científico sobre um dos agentes quimioterápicos e preparo do cliente, como está
assegurado de equipamentos de proteção individual, que é as exigências para a administração dos quimioterápicos antineoplásicos. Além disso, o enfermeiro deve ter conhecimento a respeito da velocidade de aplicação, efeitos colaterais, toxicidade, patológicas e cuidados de imagem. Aí vem a proteção ambiental e pessoal. Visão da proteção ambiental e pessoal nos locais de trabalho, estabeleceram-se direitos para manipulação e segurança de quimioterápicos. O Manual de Normas Técnicas Administrativas do Instituto Nacional do Câncer, do Ministério de Saúde, destaca-se, dentre outros aspectos importantes, tal como a necessidade do preparo centralizado, capela de fluxo laminar vertical, classe 2, paramentação adequada, avaliação médica periódica do pessoal envolvido, com administração e descartes de materiais, programas de capacitação técnica e reciclagem, enfatizando aspectos relacionados com os riscos ocupacionais e normas para reduzir a contaminação. Deixa eu só pegar aqui. Aí, terminologias. Aí eu... Só um minutinho, peraí. Pega ele aqui para mim. Rapidinho. Vou voltar. Aí eu peguei duas terminologias, né? Aciclovir, substância do grupo das antivirais utilizadas para tratamento de infecção causadas pelo vírus herpes simples ou citomegalovírus, que podem ocorrer quando o organismo está imunativo. Então, esse nome é meio, né, coisa. É Faslodex, medicamento da classe das imunoterapias, que pode ser utilizado no tratamento de alguns casos de câncer de mama, especialmente em mulheres pós-menopáusicas. Aí foi isso, Carol. Tá. Falou sobre a psicologia? Não. Eu Não. acho que não. Tá. Eu acho que não. Ok. Foi, acho que a única coisa que faltou. Tudo bem, então. Obrigada. Agora, Nicole. Nicole está? Léo vai colocar para mim. Ah, tá. Tá aparecendo Boa aí? noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, Nicole. Pode passar, Léo. Então, normas relativas ao manuseio de antineoplásicos. Pode passar, Léo. O que é? Antineoplásicos são medicamentos utilizados para destruir neoplasmas ou células malignas e têm a finalidade de evitar ou inibir o crescimento e a disseminação de tumores. Quais objetivos? Identificar as informações que os trabalhadores de enfermagem que manipulam quimioterápicos antineoplásicos possuem sobre os riscos a que são expostos quando da execução dessa atividade. Identificar quais precauções de segurança são utilizadas pelos profissionais da área da enfermagem ao manipularem os quimioterápicos antineoplásicos. Pode passar. Material e método. Com análise quantitativa dos dados baseada no referencial de que o processo saúde-doença no trabalho está relacionado aos anexos de causalidade entre as condições do ambiente de trabalho, as peculiares da atividade e as condições individuais dos trabalhadores, e que os quimioterápicos representam riscos à saúde dos trabalhadores de enfermagem, que há necessidade de adoção de medidas de segurança para a manipulação dessas drogas. Pode passar, Léo.
Local. O estudo foi desenvolvido num hospital privado de médio porte, da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil. A população foi constituída pelos trabalhadores de enfermagem, no caso, os enfermeiros técnicos e os auxiliares de enfermagem, nas unidades de internação do hospital, estudado durante o período de coleta de dados, outubro de 2001 a janeiro de 2002. Pode passar. Procedimentos. A pesquisa foi executada em 2 fases. Primeira fase, aplicação de um questionário aos trabalhadores de enfermagem, com finalidade de identificar suas informações sobre os riscos advindos da manipulação de agentes antineoplásicos. Segunda fase, realização de observação sistematizada das práticas de trabalho adotadas pelos trabalhadores de enfermagem, envolvidas com a manipulação de quimioterápicos antineoplásicos. Pode passar. Cuidados com o meio ambiente e armazenamento de antineoplásicos. Conceito associado à gestão ambiental passou por transformações nos últimos anos e, atualmente, as questões envolvendo a gestação ambiental torna-se um fator indispensável nas tomadas de decisões das organizações. No entanto, o setor hospitalar demonstra que, apesar dos esforços e investimentos no aprimoramento de profissionais, procedimentos e equipamentos, pouco tem sido realizado para controlar o impacto ambiental das atividades de suas unidades. A principal consequência é que os resíduos de fármacos têm sido detectados no meio ambiente e podem se configurar como potenciais causadores de impactos ambientais. Pode passar. A principal consequência é que os resíduos de fármacos têm sido detectados no meio ambiente e podem se configurar como potenciais causadores de impactos ambientais. Dentro dos fármacos, os medicamentos antineoplásicos, devido aos seus caráteres citotóxico, mutagênico e hematogênico, e aumento de sua utilização no tratamento do câncer. Têm sido classificados como micropoluentes orgânicos emergentes. O presente estudo visa analisar por meio de que forma o consumo de medicamentos antineoplásicos numa unidade quimioterápica pode contribuir para a geração de impactos ambientais associados aos hospitais. Pode passar. Armazenamento e conservação. Manter os medicamentos em local seco, preferencialmente em prateleiras afastadas das paredes. O calor é um grande vilão que atua contra a quantidade. A princípio, todo e qualquer medicamento deve ser conservado em temperaturas inferiores a 25 graus Celsius. Contudo, vários medicamentos requerem condições especiais de conservação e transporte. Pode passar. Ô, professora, deixa eu te falar, eu não coloquei terminologia, aí eu vou falar 2 que eu achei importante aqui, tá? Tá bom. Então, adenocarcinoma, câncer com origem em células que revestem certos órgãos internos e apresentam prioridades do tipo de glandulares. Adenoma, um tumor não canceroso, não maligno, que inicia nas células do tipo glandulares, do tecido epitelial, camada fina de tecido que recobre órgãos, glândulas e outras estruturas internas do corpo. Eu vou falar agora um pouco sobre psicologia e sociologia aplicada. Pode passar, Léo. Tem como função dar voz ao paciente oncológico, porque o paciente, muitas das vezes, não tem tranquilidade, ainda mais vindo dos familiares. Então, o paciente, na maioria das vezes, quer paz, sossego, ao descobrir que tem algum tipo de câncer, nesse momento. Muitas pessoas da família obrigam ele a fazer um certo tratamento que até faz muito mal a ele. Os tratamentos que vão ainda acabar mais com a qualidade de vida desse paciente, ou seja,
O psicólogo, a todo momento no hospital, tenta dar a voz perante a família, porque muitas das vezes o paciente só quer desistir. Não é que o psicólogo vai fazer com que ele desista, e sim ver o lado emocional, o que ele acha melhor para ele naquele momento, no caso, o paciente. Sendo assim, iniciar de forma correta o tratamento para que ele saia firme dessa luta. A sociologia do paciente está relacionada financeiramente, emocionalmente, tudo que envolve o paciente. Bom, eu não sei se está certo. Aí, tipo, né? Não, a tua pesquisa se baseou nessas informações, tá? Não está errado, não. Então, tá bom. Você está falando da parte da psicologia e da sociologia, não é isso? Isso aí, que foi com as minhas palavras. Isso daí foi com as minhas palavras. Tá bom. Pode passar, Léo. Conclusão. Os quimioterápicos antineoplásicos são drogas utilizadas no tratamento do câncer, e sua utilização tem aumento consideravelmente nos últimos anos, devido às suas propriedades terapêuticas. No entanto, seus efeitos mutagênicos, carcinogênicos e teratogênicos podem oferecer risco para os profissionais que manipulam quando medidas de segurança não estão adotadas. Pode passar. Aí eu botei essa frase aí que eu achei muito interessante. O câncer é uma doença que destrói o corpo humano. No caso, o corpo de uma pessoa, mas não consegue destruir o sonho de quem luta pela vida. Aí tem, no caso, pode passar, Léo. As referências. Aí tem as fontes. Isso. Aí acabou o meu trabalho, professora. Tá ok. Obrigado, Nicole. Ficou legal. Obrigada, Léo. Nada. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, então, as apresentações, né? E aí o restante vai ter que concluir na próxima aula sem falta, tá? Aí eu não vou dar mais chance, não, porque, de fato, o nosso tempo está curto para todos apresentarem, mas na próxima aula a gente tem que concluir todas as apresentações, tá? Até agora foram 25 que apresentaram, então ainda falta pelo menos aí uns 10, né? Tá bom? Então, boa noite a todos, até semana que vem, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.